Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Todo mundo está conseguindo visualizar os slides? Ótimo. Então, vamos lá. Nas duas últimas aulas, na primeira aula nós vimos uma noção introdutória, alguns conceitos primordiais da teoria geral da pena. E na segunda aula nós vimos a pena privativa de liberdade, né, que é a principal tipo de pena aceito pelo nosso ordenamento jurídico, né? Nós vimos a finalidade da pena, né, que nós temos uma dupla finalidade. A gente tem a finalidade de retribuir o mal, né, e também temos a finalidade preventiva, né, de prevenir que esse crime ocorra novamente, né? Então, na aula passada nós vimos a pena privativa de liberdade, né, que ela pode ser de reclusão, de detenção ou de prisão simples, né? E nós vimos também que nós temos os regimes de cumprimento de pena, né, que a gente tem um regime fechado, semiaberto e aberto. E nós vimos que o nosso sistema ele é progressivo, né? O indivíduo vai, com o passar do tempo, progredindo de regime de acordo com os seus méritos, né? E até que consiga aí o regime aberto e porventura logo depois cumpra a pena e tenha de volta a sua liberdade. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar das penas restritivas de direito, ou como ficaram popularmente conhecidas, né, as penas alternativas. E aí justamente esse termo alternativo é um termo adequado, porque veja, a pena principal, quando você pega o, o tipo o tipo penal, o tipo penal ele vai estabelecer apenas dois tipos de pena: a pena privativa de liberdade e a pena de multa, né? Então lá nos crimes a gente vê a previsão sempre ou de reclusão, detenção, prisão simples ou pena de multa, né? Não vai ter previsão lá no tipo penal de pena restritiva de direito, certo? Então, as penas restritivas de direito vão ser aplicadas, concedidas de forma alternativa. De forma alternativa. Então, a previsão seria a pena restritiva, a pena privativa de liberdade. Mas a restritiva de direito vai surgir como alternativa para justamente evitar o encarceramento de alguns criminosos, né? Geralmente, então, a finalidade da pena restritiva de direito é para evitar o encarceramento de alguns criminosos, né? Que são os autores de infrações penais consideradas mais leves. Então, veja, uma das finalidades, como a gente comentou nas aulas anteriores, uma das finalidades da pena é a ressocialização desse preso, né? Para que esse indivíduo que porventura tenha cometido uma infração penal, ele não venha praticar novos delitos, certo? E aí quando você pega um indivíduo que praticou delitos leves, que praticou delitos que não são considerados graves, que têm penas menores, né? Você pega esse indivíduo e coloca ele no cárcere junto com indivíduos que praticaram crimes mais graves, né? Que fazem parte de organizações criminosas, você acaba prejudicando ou até mesmo inviabilizando a ressocialização desse indivíduo que cometeu um crime mais leve, né? Então percebeu-se que em alguns casos, claro, com espessa previsão legal, em alguns casos esse indivíduo poderia ter a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por outra que fosse mais adequada, né? Então,
Lá, quando o indivíduo recebe a pena mais comum, que é a privativa de liberdade, a gente sempre lembra, a pena eu vou restringir ou vou tolher algum direito do indivíduo por ele ter cometido o crime. No caso da pena privativa de liberdade, esse direito é o direito de locomoção. Já na pena restritiva de direito, eu posso ter outras limitações a outros direitos, né? E aí é o que nós vamos ver as espécies hoje, mas a gente sempre pensa nessa restritiva de direito como uma possibilidade de continuar punindo o crime que foi cometido, mas de uma forma mais proporcional quando se trata de crimes menores, né? De crimes mais leves. Então, olha só, as penas restritivas de direito, elas são substitutivas, ou seja, ela nunca vai ser aplicada de forma direta, né? O juiz primeiro aplica a pena privativa de liberdade, depois verifica a possibilidade de substituição para a pena restritiva de direito, né? Então elas sempre vão substituir a pena privativa de liberdade, ela nunca vai ser aplicada de forma direta. Aí, obviamente, depois de ser convertida, né, elas passam a ter existência própria, né? Então elas vão poder, vão ser, o cumprimento dela não vai se, da pena restritiva de direito não vai mais fazer menção à privativa de liberdade, né? E como a gente vai ver na aula de hoje, existem algumas hipóteses em que o indivíduo pode voltar a cumprir a pena privativa de liberdade, tá? Certo, pessoal. Então, quais vão ser os critérios que o juiz vai utilizar para determinar se a pena privativa de liberdade deve ser substituída ou não, né? E aí nós temos requisitos legais. A lei vai estabelecer quais são esses requisitos. Então vamos lá, nós temos requisitos objetivos e requisitos subjetivos, certo? O primeiro requisito que deve ser verificado é a quantidade de pena aplicada e o tipo de crime que foi cometido. Olha lá o artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Deixa eu abrir aqui só o Código Penal, porque eu quero dar um exemplo para vocês, justamente como que se faz essa verificação desse requisito. Então, pessoal, quero dar um exemplo aqui para vocês como que é feita. Então, olha só, primeiro a gente sabe que o tipo penal ele traz para a gente a pena um certo limite, a pena em abstrato, né? Então, por exemplo, lá para o furto qualificado, para o artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, nós temos aí o crime de furto qualificado, né? E a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, de 2 a 8 anos, tranquilo? E multa, né? Já o crime de roubo, que está lá no artigo 157, né? A previsão de pena dele é de 4 a 10 anos, certo?
Beleza, essa é a pena em abstrato. Até que tenha uma sentença condenatória, né? A gente sempre analisa, inclusive a gente vai ver isso nesse semestre, quando a gente falar de prescrição. Antes da sentença condenatória, para analisar o prazo prescricional, a gente analisa esse limite aqui, né? Que é a pena em concreto. O indivíduo pode chegar até a pena de 8 anos, no caso aqui do furto qualificado, ou até a pena de 10 anos no caso do roubo. Então, olha só, o juiz vai, nesses dois casos, proferir uma sentença, né? E é justamente na sentença que ele vai verificar, ele vai estabelecer entre esses dois limites qual que vai ser a pena, que nós vamos estudar como é que é feita a dosimetria da pena, certo? Imaginem que nesse primeiro caso, esse indivíduo que praticou um furto qualificado, ele acabou sendo condenado a uma pena aí de 5 anos. Certo? Ele foi condenado a uma pena de 5 anos. Já esse outro indivíduo aqui, ele teve algumas causas de diminuição, que nós vamos ver a diferença de atenuantes e agravantes, e causa de diminuição e causa de aumento. Mas esse indivíduo aqui no crime de roubo, ele foi condenado a uma pena de 3 anos. Certo? Então vamos lá. Qual desses, no caso aqui todos, né, de reclusão. O juiz aplicou a pena privativa de liberdade. E aí, ele tem que analisar agora se esses indivíduos podem ou não ter essa pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. E aí, qual é o primeiro critério? O critério objetivo é justamente quantidade de pena e o tipo de crime que foi cometido. Então, eu retorno aqui para o inciso 1º aí do artigo 44. Olha só, a pena privativa de liberdade que pode ser substituída, ela tem que ter até 4 anos. Ela não pode ser superior a 4 anos. Então, esse indivíduo aqui que foi condenado a 5 anos de reclusão pelo crime de furto qualificado, ele não vai ter a sua pena restritiva de direito, a pena privativa de liberdade substituída para o restritivo de direito, porque ele foi condenado a uma pena superior a 4 anos. Né? Aí, obviamente que depois que a gente está falando da sentença, a gente não utiliza mais mínimos e máximos, a gente analisa quanto que o juiz efetivamente indicou, fixou a pena dele, né? Então, beleza. Já esse indivíduo aqui, ó, ele praticou um 5-7 e a pena dele foi de 3 anos. Então, num primeiro momento, essa pena aqui é compatível com a substituição, certo? Mas só que além da quantidade de pena, eu tenho um certo tipo de crime. Então, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, se o indivíduo praticar um crime que o meio de prática desse crime for com violência ou grave ameaça à pessoa, também não vai poder ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritivo de direito. Então, esse indivíduo aqui, que muito embora tenha sido condenado a uma pena menor do que 4 anos, mas o crime de roubo é justamente praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, nesse caso, o indivíduo que teve essa condenação também não vai poder ter a sua pena privativa de liberdade substituída. Tranquilo, pessoal? Ficou claro esse primeiro requisito aqui? O inciso 1º aqui do nosso artigo 44 ainda traz um outro critério, né? Então aqui a gente está falando dos crimes dolosos. Agora, se o crime for culposo, crimes culposos, aí, independente da pena a ser aplicada, né, se o crime for culposo, você vai poder aplicar a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tranquilo? Então aí não tem, no caso de crime culposo, não tem essa limitação de 4 anos. Tranquilo? Eu até trago aqui para vocês, ó. Crimes culposos, qualquer que seja a pena, eu vou poder substituir, né? Já tratando-se de crimes dolosos, eu tenho 2 critérios. A pena tem que ser até 4 anos e esse crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tranquilo, pessoal? E aí nós temos uma observaçãozinha aqui na legislação especial, que justamente vai trazer outra possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritivo de direito, que é no caso da delação premiada. Olha só o que diz lá o artigo 4º da Lei 12.850, né? O juiz poderá reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Então, olha só, o juiz, quando ele aceita a delação premiada e quando ele vai proferir a sentença, ele pode conceder o perdão, reduzir a pena privativa de liberdade ou substituí-la. Obviamente que essa escolha ele vai fazer de forma fundamentada e explicar quais as razões que ele escolheu aí por uma ou por outra. Mas veja que é uma possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, que é no caso da delação premiada, que o indivíduo, né, que colabora com de forma efetiva e voluntária a investigação com o processo criminal. Certo? Crimes hediondos. E aí, como funcionaria com crimes hediondos? Olha só o que diz o artigo 44 lá da lei 13.343, que é a lei a lei de drogas. Os crimes previstos nos artigos 33 capo e 34 a 37 dessa lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Então o que acontece, pessoal? No crime de tráfico existe a figura do tráfico privilegiado. Vocês vão estudar lá em legislação especial, creio eu, a lei de drogas, né? Então a pena do tráfico para o indivíduo que tenha reconhecido aí o tráfico privilegiado é pequena quantidade de droga que não seja reincidente, não esteja relacionado aí com organizações criminosas, aí ele vai ser aplicado o privilégio, que é uma causa de diminuição de pena, que aí a pena do tráfico acaba ficando bastante reduzida, tá? Mas aí o que acontece? Vocês estão vendo que o crime de tráfico é um crime que é praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e existe uma possibilidade desse crime ter uma pena menor do que 4 anos. E aí a lei de drogas veda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, certo? Então, em tese, teria uma vedação legal a concessão de pena, a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Só que esse artigo aqui, ó, o STF considerou inconstitucional essa proibição existente no artigo 44 da Lei de Drogas, certo? E aí entendeu sim ser possível essa substituição da pena privativa de liberdade nos casos do tráfico privilegiado, certo? Por quê?
Aí você tem, em razão do princípio da individualização da pena. Você tem aqui um crime que é praticado sem violência, grave ameaça à pessoa, né? E que pode ter uma pena menor do que 4 anos. Então não existiria razões, por mais que a gente entenda que o crime de tráfico é um crime hediondo, extremamente grave, mas existem vários tipos de atividades de traficância, né? Você tem um indivíduo que fez a traficância de forma eventual, né? Sem organização, sem participar necessariamente da, da organização criminosa, né? O caso de muitos usuários. E nós temos, obviamente, os chefes do tráfico, as grandes organizações criminosas, né? Que são para essas pessoas que as punições são mais severas, né? Por isso que a gente tem a figura do tráfico privilegiado. Então, essa vedação aqui no tráfico privilegiado para substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o STF considerou como inconstitucional. Então, é sim possível a substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito nos casos dos crimes praticados que estão previstos lá na lei de drogas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir. Vamos dar sequência então. Então, beleza, pessoal. Como requisitos objetivos, como a gente já comentou, nós temos aí a quantidade de pena e o tipo de crime a ser praticado, né? Que aí nós temos que analisar se esses dois requisitos aí preenchem a possibilidade para a substituição da pena, né? E aí nós temos requisitos subjetivos. O primeiro deles é a reincidência. E o réu, para ter a sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Então, o indivíduo que for reincidente em crime doloso não vai poder ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, certo? Então, olha só, quanto aqui, veja que o inciso é bem específico com relação à reincidência em crime doloso. Então, se o indivíduo tiver praticado, é reincidente, mas tiver praticado um crime culposo, vai poder sim ter a sua pena substituída, beleza? Então, olha só, no critério da reincidência, ou o indivíduo tem que ser réu primário, né, não ser reincidente, ou ser ainda reincidente em crime culposo, beleza? O primeiro crime lá tem que ter sido culposo para que seja ele concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tranquilo, pessoal? E ainda, o parágrafo 3º desse mesmo artigo ainda traz uma possibilidade mesmo para o reincidente em crime doloso ser possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Olha só o que diz o parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, né? Então, na verdade,
o que o parágrafo 3º, em complementação ao inciso 2º, traz é que não vai poder ter a sua pena substituída o reincidente em crime doloso específico, ou seja, que praticou o mesmo crime, certo? Se o indivíduo praticou crimes diferentes, o juiz vai ter essa possibilidade, analisando o caso concreto, para verificar se a medida é socialmente recomendável, né? Aqui é mais um exemplo daqueles conceitos jurídicos indeterminados que o magistrado, para aplicar ele, vai ter que fundamentar, né? E especificar o que seria socialmente recomendável para poder ou não substituir essa pena. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai poder ter a substituição de pena para os réus primários, para os reincidentes em crime culposos, né? E para o reincidente em crime doloso, se a medida for socialmente recomendável e se não for reincidência específica, se não tiver sido praticado o mesmo crime da condenação anterior. Beleza, pessoal? Então é isso aqui que eu trago para vocês. Então, o juiz vai analisar, mesmo que o indivíduo tenha sido reincidente em crime doloso, ele vai verificar se a medida é socialmente adequada, né? Analisando as circunstâncias aí do caso concreto, e se não tratar de reincidência específica. Então o magistrado vai ter que fazer esse esforço argumentativo aqui para poder aí aplicar ou não a substituição. Tranquilo, pessoal? E aí nós temos um último critério subjetivo, que leva em consideração aí as especificidades do indivíduo, né? Que é o princípio da suficiência. Olha só, pessoal, o que diz o inciso 3º aí do artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem a privativa de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos, as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. E aí é que eu quero alertar vocês sobre a importância dessas circunstâncias judiciais. Eu não sei se vocês se recordam, mas na aula passada nós verificamos qual que eram os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Um dos critérios era justamente a quantidade de pena a ser aplicada, né? De 0 a 4 anos, regime aberto, de 4 a 8, regime semiaberto, e acima de 8, regime fechado. Mas o juiz poderia aplicar aí um regime diferente desse que a quantidade de pena indica, analisando as circunstâncias judiciais lá do artigo 59. E quais são essas circunstâncias judiciais lá do artigo 59? As mesmas que constam aqui no inciso 3º do artigo 44, certo? São a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime. Veja, pessoal, que essas circunstâncias judiciais, esses elementos que estão lá no artigo 59 e estão aqui também no inciso 3º do 44, são extremamente importantes para a teoria geral da pena, certo? Olha só, elas já serviram como análise, possível análise, para fixação do regime inicial e também já servem aqui como requisito também de análise para aplicação ou não da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então veja que essas circunstâncias passam a ter uma importância grande para a teoria geral da pena. E a gente ainda vai ver que essas mesmas circunstâncias judiciais
elas ainda são utilizadas como critério para dosimetria da pena, certo? Que a gente vai ver na nossa aulinha de dosimetria da pena. Então, pessoal, quando a gente estiver falando das circunstâncias judiciais, que são as que estão previstas lá no artigo 59, e as que são as mesmas previstas aqui no inciso 3 do 44, com exceção do comportamento da vítima, o magistrado, no caso concreto, vai analisar esses pontos e verificar se esses pontos indicam que a substituição seja diferente, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas nós vamos estudar cada uma dessas circunstâncias quando a gente estiver falando da dosimetria. Culpabilidade é um conceito bem interessante. A gente não pode confundir com a culpabilidade lá da teoria geral do delito, né? Que é um pressuposto de aplicação da pena, né? Que o indivíduo tenha potencial consciência da ilicitude do seu ato. Não, essa é a culpabilidade lá da teoria geral do delito. Essa culpabilidade aqui da teoria geral da pena é a que vai analisar o grau de culpabilidade, né? Ou seja, o juiz vai analisar se a prática daquele delito foi a gravidade dele foi mais acentuada ou estava na média, digamos assim, dos outros delitos iguais que são praticados, né? Nós vamos falar com mais profundidade quando a gente estiver falando das circunstâncias judiciais, né? Mas avaliando a conduta específica do indivíduo naquele crime, ele pode entender como uma culpabilidade normal ou mais acentuada, né? E aí ele pode indeferir a substituição. Os antecedentes, a gente viu que a reincidência é um critério para fixação, para a possibilidade ou não da substituição, né? Mas a reincidência ela tem um prazo, né? Depois que você cumpre a pena, essa reincidência só existe durante 5 anos. Depois desses 5 anos você é réu primário novamente, mas fica como antecedente. Então o juiz pode analisar o indivíduo que é considerado réu primário, mas que tenha condenações lá anteriormente que não servem mais como reincidência, ele pode analisar como maus antecedentes. E aí entender que o indivíduo não seria adequado, não seria suficiente a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Certo? Conduta social. É a última que eu vou dar o exemplo aqui. A conduta social é o que o indivíduo, o papel dele na sociedade, né? O indivíduo tem uma profissão, ele tem uma atuação dentro do seio familiar adequada, ou ao contrário, o indivíduo não tem profissão, não tem atividade lícita, regular, né? O indivíduo não participa dos seus deveres enquanto dentro da entidade familiar. Então, o magistrado vai poder analisar isso para verificar se essa substituição é suficiente ou não. Como eu disse, nós vamos analisar com mais profundidade essas circunstâncias lá, quando a gente estiver falando delas na dosimetria da pena. Mas é só um alerta que eu faço da importância, porque a gente já viu que elas servem para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e também para verificação da possibilidade ou não da substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito. E aí eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um esqueminha que vai ajudar na hora da gente analisar os requisitos. A gente tem requisitos objetivos e subjetivos, né? O primeiro deles, os requisitos objetivos, é a natureza do crime. Então, o crime culposo, eu posso aplicar pena privativa de liberdade
eu posso substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Já no crime doloso, apenas naqueles praticados sem violência à pessoa ou grave ameaça. Aí a gente tem que analisar a quantidade da pena. Se for crime culposo, qualquer pena. Se for crime doloso, pena de até 4 anos. Não pode ser superior a 4 anos. E aí os requisitos subjetivos, né? Não pode ser reincidente específico em crime doloso e o princípio da suficiência, naquelas circunstâncias judiciais indicarem como suficiente essa substituição da pena. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, como eu comentei com vocês, o juiz, quando profere a sentença condenatória, ele fixa primeiro a pena privativa de liberdade e depois ele verifica se o indivíduo pode ou não ter essa pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito. Então, é o juiz sentenciante que vai analisar esses requisitos, né? E eu cheguei a comentar com vocês que pode ser que, mesmo que o indivíduo tenha substituído essa pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que ele cometa algum ato que possa reconverter essa pena pena restritiva de direito em, novamente, pena privativa de liberdade, né? E aí nós temos esse instituto da reconversão. Então, a reconversão é o indivíduo que teve a pena substituída, então ele está cumprindo uma pena restritiva de direito e pratica alguma conduta que vai possibilitar ao juiz reconverter essa pena em pena privativa de liberdade. Então, ele vai voltar a cumprir pena no encarceramento, certo? Olha só o que diz o parágrafo 4º do artigo 44. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta, certo? Então, olha só, nós vamos ver na segunda parte da aula aqui, nas espécies de restrição de direitos, que na verdade a gente aplica, o que se aplica são restrições a alguns direitos do condenado, né, que iriam substituir a privação de liberdade dele. E se esse indivíduo descumpre essas restrições, descumpre as obrigações impostas na pena restritiva de direito, obviamente perde-se essa relação de confiança entre o Estado e o condenado. Então, esse indivíduo que teve um benefício vai ter que voltar a cumprir a pena como pena privativa de liberdade, certo? E aí, como que é feito esse cálculo? Deixa eu voltar aqui, só nesse exemplo que eu dei para vocês aqui. Imaginem que o indivíduo aqui do 155, parágrafo 4º, ao invés de 5 anos, tenha sido condenado a 3 anos de reclusão, certo? Quando o juiz for substituir essa pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vamos imaginar que ele vai ser substituído por prestação de serviço à comunidade. Né? Por quanto tempo? Por 3 anos. Certo? A conversão é feita assim, de forma simples. Agora, e se esse indivíduo estava lá cumprindo os 3 anos de prestação de serviço à comunidade e deixou de fazer a prestação, não comparece mais à entidade fixada lá para fazer a sua prestação de serviço. Aí o juiz vai reconverter. E aí vamos supor, ele já cumpriu parte da pena. Como é que ficaria o cálculo?
É a segunda parte aqui do parágrafo 4º, né? No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Então, se ele cumpriu, pessoal, aquele exemplo que eu acabei de dar, dos 3 anos, se ele cumpriu 2 anos, 11 meses e 29 dias, certo? 2 anos, 11 meses e 29 dias, vamos imaginar aí que faltava um dia para ele ter a sua pena cumprida e ele descumpre uma das restrições. Então a pena dele vai ser reconvertida. E aí faltaria um dia. O juiz vai fixar um dia de reclusão ou detenção? Não. O juiz vai ter que respeitar aí um saldo mínimo de 30 dias, certo? Então, se faltar menos de 30, é 30 dias que o indivíduo vai ter que cumprir. Tranquilo, pessoal? Essa é a hipótese da reconversão obrigatória. Se acontecer o descumprimento injustificado da restrição, o juiz obrigatoriamente vai determinar a reconversão, certo? Não existe aqui, é só descumpriu sem justificativa, reconversão. A pena privativa restritiva de direito retorna para ser privativa de liberdade. Só que o parágrafo 5º do mesmo artigo traz uma possibilidade de reconversão facultativa. E essa reconversão facultativa vai ocorrer quando eu tiver a condenação por um outro crime. Olha só o que diz o parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então veja, aqui é facultativa, então o magistrado vai analisar no caso concreto a possibilidade de cumprimento da pena restritiva que ele já está cumprindo com a pena privativa de liberdade que ele vai ter que cumprir, certo? Imaginem que o indivíduo está cumprindo a pena restritiva de direito, né? E aí tem a condenação por um crime, mas em regime aberto. Se a primeira pena que ele estava cumprindo for de prestação de serviço à comunidade, ela é compatível com a pena de reclusão em regime aberto, certo? Então, nesse caso, o juiz vai manter a substituição, não vai fazer a reconversão. Agora, se o indivíduo foi condenado, tinha uma pena privativa, um restritivo de direito de prestação de serviço à comunidade, mas foi condenado a 9 anos com regime inicial fechado, veja que aquele regime inicial fechado vai impedir ele de cumprir a pena restritiva de direito. Então vai acabar sendo incompatível, né? Então o juiz vai determinar a conversão do que faltava de restritivo de direito em privativo de liberdade, e aí vai fazer aí a unificação das penas. Tranquilo, pessoal? Essas duas possibilidades aqui de reconversão, a facultativa e a obrigatória. Nós vimos então o que é a pena restritiva de direito, né? Que ela vai ser uma pena alternativa, vai substituir a privativa de liberdade. E assim como nós acabamos de ver os requisitos para sua concessão e as hipóteses em que vai ocorrer a reconversão. Essa pena restritiva de direito vai voltar a ser uma pena privativa de liberdade. A partir de agora nós vamos ver quais são as espécies, né? Porque na pena privativa de liberdade nós temos a reclusão, a detenção e a prisão simples, mas que eu expliquei para vocês na última aula que na prática são a mesma coisa, é o encarceramento,
né? Já nas penas restritivas de direito, aí nós temos um número maior de possibilidades, nós temos mais espécies, certo? E que a gente vai ver aí a partir do artigo 45, beleza? Em diante. Olha só o que diz o parágrafo 1º, traz a nossa primeira pena restritiva de direitos. Olha só, que é a prestação pecuniária, certo? Parágrafo 1º do artigo 45. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social, da importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação e reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Então veja, a primeira possibilidade de pena restritiva de direito é a prestação pecuniária, ou seja, o indivíduo que cometeu um crime vai pagar uma quantia em dinheiro para a vítima, né? Ou então, aqui no caso, para os seus dependentes, ou então uma entidade pública ou privada aí com destinação social. Por que ela tem diferença, a prestação pecuniária, da multa, da pena de multa? Primeiro que a pena de multa é destinada para o fundo penitenciário, né? Ela tem uma outra destinação. E ela é uma multa, e ela já é um tipo de pena aplicada que está prevista lá no tipo penal, né? Pena privativa de liberdade, reclusão, detenção ou multa, né? A prestação pecuniária já é voltada para a vítima e seus dependentes, podendo também ser fixada em favor de uma entidade pública ou privada, né? E esse valor que o juiz vai fixar, ele vai ser deduzido de uma possível indenização, reparação civil pelo crime praticado, certo, pessoal? Então veja só, não sei se vocês lembram que uma única conduta pode ter repercussão em várias esferas, né? Então, por exemplo, quando eu infrinjo uma lei de trânsito e acabo causando um acidente de trânsito, eu estou sujeito à responsabilidade administrativa de ter uma multa pela infração de trânsito. Eu estou sujeito à responsabilidade civil, né? Porque eu causei dano, então tenho o dever de indenizar. E eu estou sujeito à responsabilidade criminal caso ali no acidente eu tenha praticado algum crime. A gente tem, por exemplo, homicídio culposo na direção veicular, lesão corporal culposa na direção veicular, né? O crime de trafegar sob o efeito de álcool, né? Então veja que uma única ação eu tenho várias formas de responsabilidade, posso ter repercussão em várias esferas. Justamente aqui você vê uma esfera interferindo na outra, né? Por mais que seja uma interferência indireta. Essa prestação pecuniária vai ter relevância lá para a reparação civil. Então, se eu que causei o acidente e aí eu tive a minha pena substituída por uma prestação pecuniária para pagamento à vítima, se essa vítima entra com uma ação civil de reparação de danos, esse valor que porventura eu paguei aqui como na minha responsabilidade penal, ela vai ser deduzida da reparação civil, certo? Então aqui a gente tem uma prestação pecuniária que teria uma natureza indenizatória. Então essa prestação pecuniária aqui teria uma natureza indenizatória, de indenização à vítima, certo? A gente tem que lembrar sempre que a gente se preocupa muito, às vezes, com a punição do indivíduo que cometeu o crime, mas às vezes esquece
da reparação do dano que foi causado à vítima, quando é possível, obviamente, né? Então, às vezes, fazer com que o indivíduo repare o dano que ele causou possa ter aí um efeito ressocializador e também um efeito de justiça, uma noção de justiça maior para a vítima, né? Então, é a primeira espécie de pena restritiva de dinheiro. Então, ela é um pagamento em dinheiro, certo? E aí, o parágrafo 2º traz uma outra disposição que é interessante. No caso do parágrafo anterior, que é a prestação pecuniária, né? Se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Então, porventura, né, se o indivíduo não tem o dinheiro para pagar, ou então ele quer pagar de outra forma, claro que o beneficiário aí pode aceitar ou não, mas o pagamento é em dinheiro, em espécie, em valores, certo? Obviamente que se existir uma possibilidade da ação em pagamento, né, que seria no Instituto de Direito Civil, obviamente que precisa da aceitação aí do beneficiário, né? Aqui, eu ia falar sobre isso agora. Então, voltando à questão da diferença da prestação pecuniária para a pena de multa, né? Outra diferença é, se o indivíduo não paga a pena de multa, o que acontece? Ele vai ser executado, né? Vai ter uma execução fiscal, o Estado vai executar como se fosse uma execução de valores. E se ele não paga a prestação pecuniária? Veja, a prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. Ela substituiu uma pena privativa de liberdade. Então, se o indivíduo, obviamente que tenha condições, o indivíduo solvente não efetua o pagamento, essa prestação pecuniária vai ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Então, é uma outra diferença entre a prestação pecuniária, pena restritiva de direito, e a pena de multa, certo? Tranquilo, pessoal? Então, caso aí de inadimplemento, a pena de multa vai ser executada como uma dívida civil. A prestação pecuniária vai ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Tranquilo? Segunda espécie de pena restritiva de direito, perda de bens e valores. Olha só o parágrafo 3º do 45. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática de crime. Então, olha só, pessoal, como uma pena restritiva de direito, eu posso determinar que o condenado vai perder alguns bens e valores, ou seja, do seu patrimônio. Ele vai ter uma parte do seu patrimônio diminuída, certo? E aí a gente tem uma diferença importante entre a perda de bens, né, e o confisco. Olha só, pessoal. Lá a gente vai estudar, quando a gente falar de efeitos da condenação, a gente vai ter o confisco, certo? O indivíduo, todos os instrumentos que foram utilizados, os instrumentos e produtos de crime ilícitos que foram utilizados na prática do delito vão ser perdidos, né? Vão ser confiscados. Já a perda de bens e valores, esses bens e valores são lícitos. O que eu quero dizer com isso? Olha só, pessoal.
a gente tem lá, por exemplo, o tráfico privilegiado, certo? Beleza. O tráfico privilegiado você tem imaginem que foi encontrado uma determinada porção de entorpecente com o indivíduo que foi condenado. Esse entorpecente é apreendido, né? Veja que esse entorpecente, por mais que seja um produto ilícito, ele tem valor econômico, né? Mas por ser ilícito, ele vai ser confiscado e, no caso, vai ser destruído, né? Então veja, o produto, o instrumento, tudo que for de cunho ilícito vai ser perdido, vai ser confiscado e é um efeito automático da sentença. A sentença proferiu a sentença, aquilo que foi confiscado e é ilícito, droga, arma irregular, tudo isso vai ser perdido, mesmo que tenha valor econômico, pouco importa isso, né? E vai ter a destinação correta de acordo com a regulamentação. Já a perda de bens vai interferir no patrimônio lícito do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo com a atividade de tráfico, mesmo que tenha sido eventual, ele conseguiu comprar um carro, por exemplo. Veja que esse carro, a propriedade de um veículo automotor, é um bem lícito. Porém, ele foi em proveito, esse carro surgiu em proveito de um crime, certo? Então, nesse caso, o indivíduo vai poder perder esse bem e aí, como pena restritiva de direito, ou seja, em substituição da pena privativa de liberdade, ele vai perder o proveito econômico que ele porventura possa ter obtido com a prática do delito, certo? Então, ó, bem diferente isso aí. Perda de bens é o patrimônio lícito do condenado e é uma pena restritiva de direito. O confisco, eu vou confiscar instrumentos e produtos do crime de cunho ilícito e é um efeito automático da condenação, que nós vamos estudar também na segunda parte da nossa disciplina, né? E esse valor de perda de bens e valores, ele tem um limite, né? E esse valor vai ser como teto o que for maior. O prejuízo causado ou provento obtido. Então, o juiz, na hora de fixar o valor da perda de bens e valores como pena restritiva de direito, ele vai analisar o prejuízo que foi causado ou o provento obtido, né? E o maior deles é o teto. O juiz não pode passar daquele valor. Tranquilo, pessoal? Ficou claro essa diferença entre perda de bens e valores? Tem uma pergunta aqui do Moacir. Se um traficante possuir uma única casa, ainda que seja uma mansão de elevado valor, mesmo fruto do tráfico, ele pode perder? Sim, ele pode perder, Moacir. É porque, veja, aqui a gente não está tratando de bens, de execução civil, né? Aqui a gente não está tratando da execução civil, que você vai atrás do patrimônio do devedor para responder sobre uma dívida, né? Lá tem uma determinada natureza e aí você tem as disposições dos bens que não podem ser objeto da execução civil, certo? Aqui nós temos uma outra natureza, é de natureza penal. Então, por exemplo, o indivíduo tem lá o exemplo que você deu, né? É um traficante e ele só tem essa casa. Ele poderia ser classificada como um bem de família? Poderia, né? Então, esse bem de família não poderia ser objeto da execução civil, né? Então, por exemplo, o indivíduo deu um cheque, não pagou, não cumpriu esse cheque, ou tem uma dívida no cartão de crédito, né? O banco ou o credor do cheque vai executar e vai pedir para penhorar e vender aquela casa. Aí ele pode alegar a impenhorabilidade, né? Aqui a gente está falando da
responsabilidade criminal. E aí a gente não está falando em penhora, né? Perda civil. Aqui é outra disposição. Então aquelas normas de impenhorabilidade não se aplicam aqui no caso, né? Então ele vai poder perder sim essa casa porque ela foi proveito de um crime. Tranquilo? Teve um proveito econômico. Ele construiu aquele patrimônio, mesmo que lícito, através de atividade ilícita. Certo? Tranquilo? Próxima espécie de pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Talvez a mais famosa das penas restritivas de direito, né? Olha só, parágrafo 1º lá do artigo 46. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então veja, se eu tiver uma pena maior do que 6 meses, aí é adequada a prestação de serviço à comunidade, né? Então o indivíduo, o condenado, ele vai ter algumas tarefas, né, junto a entidades públicas ou serviços à comunidade, junto a entidades privadas, que vão substituir aquela pena privativa de liberdade, né? Quem vão ser esses beneficiários desse serviço, né? Quem podem ser as entidades que vão receber esse condenado para tomar os serviços dele? Então nós temos entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais, né? Então, pessoal, são entidades que geralmente vão prestar um serviço público, né? E que não tem aí a finalidade de lucro, certo? Então o indivíduo vai prestar esse serviço à comunidade em substituição à pena privativa de liberdade que lhe foi fixada. Quem escolhe a tarefa que ele vai praticar? A tarefa que ele vai fazer, pessoal, tem que ser fixada de acordo com as aptidões dele, né? De acordo com as aptidões do condenado. Então, por exemplo, se o indivíduo tem determinado conhecimento técnico-científico, seria razoável que esse indivíduo a esse indivíduo seja atribuída uma tarefa dentro dessa formação técnica científica que ele tem, certo? Tranquilo? E o tempo que é fixado é de 1 hora de tarefa por dia. Então o indivíduo pode trabalhar aí 1 hora por dia de condenação, certo? E obviamente que se o indivíduo ele tem uma outra atividade profissional, essa tarefa vai ser fixada de forma que não atrapalhe a jornada normal de trabalho dele, né? Então pode ser que exista assim, dependendo da atividade profissional, se o indivíduo trabalha de plantão ou dependendo do horário comercial, ele pode ter atribuições aí de acumular 2 horas, né, fazer essa compensação, certo? Tranquilo? E tem a possibilidade de cumprimento acelerado. Olha só, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena em menor tempo, mas nunca inferior à metade da pena. Então o indivíduo pode trabalhar 2 horas por dia para tentar cumprir mais rápido? Pode, mas ele nunca vai poder cumprir a pena mais rápido em menos tempo do que a metade. Então, se ele foi condenado a 2 anos de reclusão, então a pena dele foi substituída por 2 anos de prestação de serviço à comunidade, certo? Aí ele pode trabalhar 2 horas por dia para diminuir, tentar ser mais rápido? Pode. Mas de todo caso ele tem que cumprir pelo menos metade, ou seja, 1 ano.
Então, se ele fizer 3, 4 horas, não vai adiantar. No mínimo, ele tem que cumprir metade do tempo aí da pena privativa de liberdade. Tranquilo? Tranquilo aqui a pena. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tranquilo aqui a prestação de serviço à comunidade. E aí nós temos mais dois tipos de pena restritiva de direito, pessoal. Nós temos a interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana, né? Olha só, em alguns casos vão existir algumas proibições, ou seja, o indivíduo que cometeu algum crime, ele vai substituir a pena privativa de liberdade dele pela proibição de exercício de algum direito. É o que a gente chama de interdição temporária de direitos, né? Então, olha só, quais vão ser essas proibições? Essas proibições vão estar lá no artigo 47. As penas de interdição temporária de direitos são, primeira delas, proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, certo? Bem como de mandato eletivo. Então, pode-se substituir a pena privativa de liberdade, né, impedindo que aquele indivíduo exerça um cargo, função ou atividade pública. Aí a gente tem que pensar que muito provavelmente vai estar ligado ao crime que ele cometeu, né? Segundo, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, um indivíduo que, porventura, praticou um delito na sua atuação profissional, né, ele pode ter aí como pena restritiva de direito a proibição de exercer essa profissão durante um certo prazo, né, durante o prazo ali que seria a pena privativa de liberdade. Outra possibilidade é a suspensão ou autorização de habilitação para dirigir veículo, muito comum nos casos de crimes de trânsito, né? Proibição de frequentar determinados lugares, ou ainda proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos, né? Então, olha só, pessoal, a interdição temporária de direitos, eu vou proibir ou interditar algum direito do indivíduo durante o prazo que seria a pena privativa de liberdade, né, como forma de substituir o encarceramento. Então, ao invés de você cumprir pena lá na casa de albergado ou lá na colônia agrícola, você não vai poder exercer cargo ou função pública. Ou, no lugar de cumprir a sua pena lá no estabelecimento, você não vai poder exercer aquela determinada profissão, né, pelo prazo que você ficaria preso, né? Então, aí é uma das possibilidades de pena restritiva de direito, a interdição temporária de direitos. Tranquilo? E por fim, nós temos aí a limitação de fim de semana, que funcionaria como se fosse parecido aí com o regime aberto do cumprimento de pena privativa de liberdade, mas se trata de uma limitação de fim de semana. O indivíduo vai ter que permanecer aos sábados e domingos por 5 horas, no sábado 5 horas, no domingo em casa de albergado ou outro estabelecimento, né? E lá nesse estabelecimento vão ser ministrados cursos, palestras, atividades educativas. Então, o indivíduo ele vai poder, ao invés de cumprir a pena privativa de liberdade, restringir apenas o seu fim de semana, naquele mesmo prazo fixado ali
pela pena privativa de liberdade. Então, todo fim de semana ele vai se recolher nesse estabelecimento adequado por 5 horas, né? E ali ele ainda vai poder ter algumas atividades, né, de profissionalizantes ou palestras que ele vai poder participar. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então a gente encerra aqui, pessoal, o nosso conteúdo de hoje, que é a pena restritiva de direitos, tá?